livro de Atos, 3º capítulo. Vamos ler de versículo 1 a 5. No roteiro você tem só um pedaço de alguns versículos. Eu quero ler. E, no momento que você lê, certo, vai ter essa pergunta que diz assim, na leitura dos versículos acima, de que forma você identifica a sensibilidade de Pedro e João diante de uma pessoa necessitada? A gente vai falar hoje sobre poder e sensibilidade para ministrar cura, mas essa pergunta é específica sobre sensibilidade, certo? Olha para essa pergunta e daí nós vamos ler aqui. Diz assim, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sentado, levado para ou seja, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João, olhando bem para ele. E então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Ok? Então você vai responder essa pergunta aí, no seu roteiro. Na leitura dos versículos acima, de que forma você identifica a sensibilidade de Pedro e João diante de uma pessoa necessitada? Escreva uma resposta. Gente, esse capítulo aqui, então, vem com a história desse homem que tinha uma necessidade física, mas não era só física, porque ele tinha que pedir esmola. A necessidade física gerou uma dificuldade econômica, e diante dessa situação, ele era deixado em um lugar onde as pessoas, teoricamente, seriam mais sensíveis às necessidades de um necessitado. Qual que é o lugar que ele foi deixado? Na porta do templo. Ou seja, as pessoas iam cultuar a Deus, iam orar, buscar a Deus, aprender de Deus. Então, supõe-se que alguém que busca a Deus seja sensível à necessidade das pessoas. Então, esse homem foi colocado ali, por quê? Porque as pessoas que vão à casa de Deus, elas devem ser, então, mais sensíveis às necessidades dos outros. Naquele dia, 2 homens que eram sensíveis a essas necessidades e que tinham condições de ajudar o necessitado, estavam passando diante do aleijado. E, com certeza, outros ajudaram, e atitude nobre, comportamento nobre daqueles que ajudavam com dinheiro, certo? E ao necessitado, ali numa ação social, até falar nisso, ação social, né? Domingo a gente só teve 84 quilos de alimento não perecível, está faltando, certo? Então, domingo que vem, eu sei que não é muito nosso hábito, mas a gente quer estabelecer o hábito de, nos primeiros domingos, certo? A gente sempre ajudar com alguma coisa, certo? Vamos estabelecer esse hábito. Enfim, fica aqui só esse parênteses. Mas, gente, ali estava aquela pessoa. E a gente já sabe que o milagre foi realizado. Ele foi realizado por meio de Pedro e João. E foi um milagre muito poderoso. Muito poderoso. O Pedro e o João tinham uma fonte de poder.
E é muito interessante observar um detalhe. Nós vemos aqui no texto essa declaração que os apóstolos estavam subindo ao templo. Eles estavam subindo o templo na hora da oração, que era nesse horário que eles estavam indo às 15h. Os judeus, eles tinham um hábito de orar por 3 vezes ao dia. De manhã, à tarde e ao pôr do sol. E quando a gente fica pensando em hábito, né, e quem sabe que diz, não, mas, enfim, a gente tem que cuidar com essa coisa mecânica. Sim, temos que cuidar. Né? Na reunião aqui dos pastores, enfim, a gente sempre busca relembrar, certo? Que quando a gente vai orar, mesmo que sejam muitas pessoas, a coisa não pode ser mecânica. Nós, os pastores, então, temos buscado essa consciência. Quando a gente vai impor as mãos sobre alguém, vai orar, essa pessoa é única. E os pastores aqui, quando oram, eles colocam a mão, eles colocam o coração deles, eles estão orando e, ao mesmo tempo que falam, oram, eles buscam ouvir alguma instrução do Espírito Santo. Então, mesmo que seja um hábito nosso em culto, nós fazemos isso, não pode ser mecânico. E os judeus, eles tinham esse hábito. E havia os judeus que faziam isso mecanicamente, por simples mecanismo religioso, mas tinha aqueles que faziam de coração. De coração. E a gente vai ver aqui que o Pedro e o João tinham nesse hábito, um hábito saudável, e que não era uma coisa mecânica. Gente, os hábitos em si, os hábitos saudáveis não são errados. Coisas, às vezes, que se repetem, não é porque elas se repetem que elas são erradas. Às vezes as pessoas dizem, pois é, mas o culto é assim sempre, tem louvor, tem oferta, tem mensagem, tem oração, é só isso. Espera aí, como só isso? Tem uma ordem. Tem que ter uma ordem. Mas sempre é do mesmo jeito? Não, nem sempre, às vezes muda um pouco. Mas se for do mesmo jeito sempre, o que tem? O importante é que existe um culto. E o erro não é o fato de ter uma ordem. O erro acontece se nós fizermos essas coisas mecanicamente sem colocar o coração. Hábitos são saudáveis. O hábito de ler a Bíblia todo dia, meu Deus, é uma necessidade. De ter um roteiro de leitura. Sabe, isso nos ajuda na disciplina. E não tem nada errado nisso. Ah, não, porque é sempre a mesma coisa, parece que vira mesmice. Não, vira mesmice se não tiver coração. A gente não come todo dia? 3 vezes ao dia, mulher. Né? Você só 3, tem outros que é mais, né? Mas alguém está dizendo que é mais, né? O que você faz todo dia? A mesma coisa, você levanta, né? Chega na hora do café da manhã, é naquela mesma mesa que você senta. Eu não sei você, mas eu sento. Tá, isso, desculpa, na cadeira, não na mesa, né? Mas você está diante da mesa e você senta naquela mesma cadeira, né? Eu, ao menos, sou assim, eu sento na mesma cadeira, né? Mesma cadeira. Todo dia! Isso está errado? Não. É um hábito, são coisas que a gente tem que fazer. Então, às vezes, a gente fica reclamando de coisas. Ei, na nossa vida, nós precisamos adotar determinados hábitos e que são saudáveis, que são necessários. E o Pedro e o João
tinham essa rotina saudável, dessa coisa até cultural que vinha dos judeus de orar por 3 vezes ao dia. Era algo bom na cultura deles. A diferença era essa: aqueles que faziam mecanicamente e aqueles que faziam de coração. Mas disciplinas são necessárias. Esta passagem revela que esses homens tinham uma disciplina. Uma disciplina de oração. Uma disciplina de oração. Você está vendo aqui, disciplina de oração. Olha o que aconteceu com o paralítico lá. Disciplina de oração. Tinha essa coisa quadradinha, regrada, disciplina de 3 vezes ao dia. Ei, veja aí, ó. A que resultado essa disciplina levou? A gente é serva de Deus, ministro, ministra de Deus. A gente está aqui para receber mais de Deus, um treinamento para que Deus nos use. Mas tem que ter disciplina. A gente tem que estabelecer algumas coisas, algumas regras na nossa vida que a gente não pode abrir mão delas. Tem que colocar na agenda algumas coisas na nossa vida que a gente tem que ser rígido com elas. Aquele que é indisciplinado alcança muito pouco na vida. As pessoas indisciplinadas, elas conquistam muito pouco, quase nada. Disciplina é algo muito necessário. Ei, eu e você, como ministros do Evangelho, a gente tem que ter disciplina. É interessante observar que o milagre não ocorreu quando eles voltavam da oração, mas sim quando eles estavam indo orar. Esse fato mostra que eles não foram orar porque estavam vazios espiritualmente, mas porque honravam a Deus. Honravam. E desejavam estar com Ele. E queriam ser ainda mais cheios da sua presença. Gente, isso aqui é muito interessante. Eles chegaram, e na chegada, na ida, não na volta, o poder do Espírito Santo veio por meio deles e tocou aquele homem curando. Sabe por que isso aconteceu? Isso, porque eles não chegaram vazios. Tem gente que ora um pouco, vem aqui no TCL, recebe unção, graça, e depois não ora mais semana inteira. Daí chega aqui no TCL se arrastando. Vaziozão, estou precisando. E vem aqui e bebe, recebe. Ah, sai daqui, estou cheio. Mas quando volta na rapa, né? Vem com o tanque aqui de combustível, enfim, chega quase parando. Sabe, se a gente vive desse jeito, vai ser difícil a gente ser essas pessoas que sejam capacitadas para ministrar em outros momentos, na chegada, ou em qualquer momento. Esse detalhe é muito importante. Diante disso, não esperemos algum tipo de esvaziamento espiritual para depois recomeçarmos uma busca. Não. Que
a nossa busca seja constante. E a Bíblia diz, você sabe, orem sem cessar. É lógico que na hora que você está no teu trabalho, que você está fazendo algumas coisas, exige uma concentração, mas que em meio a isso você esteja sempre em contato com Deus. Que nós busquemos momentos de oração. Olhemos na nossa agenda, olhemos no nosso dia, aproveitemos os momentos. Se é alguma atividade que a gente pode, ao mesmo tempo, orar, por que não fazê-la? Quando eu estou dirigindo, eu posso orar. Quando você está lavando louça, você pode orar. Quando você está no ônibus, você pode orar. Vida de oração, meditação na palavra de Deus, orar em todo o tempo. Já compartilhei aqui com vocês, deixa eu reforçar isso. Ore, né, na nossa língua, dentro das suas necessidades, mas ore também em outras línguas. Ore. E compartilhei que isso foi, no início desse ano, algo que Deus me disse. Ele disse, ore em línguas em todos os momentos. Em todos os momentos onde você está. Enfim, houve momentos que eu fiquei assim, meu Deus, mas isso que... Será que é assim mesmo? Estou aqui, eu estou andando aqui, eu estou orando em língua, será que é assim? Né? Me veio um questionamento, será que isso tem que ser tão comum assim? Eu lembro que o Espírito de Deus veio e me disse, é assim mesmo, é assim que eu quero. Ore em línguas em todo o tempo. Quando oramos em línguas, nosso entendimento fica sem fruto, mas o nosso espírito ora bem, nós falamos em mistérios com Deus. Gente, para a gente orar em línguas, não é que a gente tem que sentir 1001 arrepios para depois começar a orar em línguas. Não. Você tem o Espírito Santo, a linguagem do Espírito Santo está em você. Deixa essa linguagem fluir. Ora em línguas. Está lá, está na tua casa. Glória a Deus. Deixa o Espírito fluir, está aqui. Que amaramastora canta marraias. Que oromoruma canta macanto moroba canta marraias. Eu faço isso com temor. É a linguagem do Espírito Santo que flui. Esses homens, eles estavam não voltando, eles estavam subindo, mas eles já chegaram cheios. Você já pensou o que aconteceria se todos nós já chegássemos cheios no TCL? Já chegássemos incendiados, e eu sei que tem muita gente que chega, né? Mas andar incendiado, estes homens aqui, eles estavam incendiados. Gente, uma vida de oração e cheia do Espírito Santo, além de nos tornar sensíveis a Deus, não é? Quando a gente ora, a gente fica mais sensível a Deus, não é? Quando nós oramos na linguagem do Espírito Santo, nós ficamos também mais sensíveis à voz do Espírito Santo e temos mais discernimento da voz do Espírito Santo. Quando a gente ora em mistérios, também mais mistérios nos são revelados. Enfim, oração em línguas ou não, certo? Você que não é batizado no Espírito Santo ainda, ore, né? Na nossa língua mesmo, ore. Oração sempre nos fará mais sensíveis a Deus, porque nos aproxima de Deus. A gente tem mais discernimento dele.
A gente recebe mais dele. A oração nos faz mais sensíveis a Deus, mas sabe de uma coisa? Ela também nos faz mais sensíveis às necessidades das pessoas. Oração não dá só sensibilidade a Deus, mas também às pessoas. Isso é muito nítido. A Bíblia diz que Deus é amor, é ou não é? Quando nós nos enchemos mais de Deus, nós seremos mais cheios do quê? De amor. Se Ele é amor. O amor é sensível. O amor é sensível. A Bíblia diz que o Pedro e o João estavam indo, e como a gente já viu aqui com muita clareza, eles estavam indo cheios do Espírito, e daí estava ali aquele homem, e tem algo muito interessante aqui. A Bíblia diz que eles olharam bem para o homem. Eles olharam para o necessitado. Eles não ignoraram aquele que estava necessitado. Isso mostra a sensibilidade por parte dos apóstolos. Sensibilidade. Eles olharam e eles também disseram ao homem que olhasse para eles. Sabe o que é olhar e pedir, olha para mim? Vocês deram ótimas respostas e também certas, mas eu quero incluir também essa resposta. O que revela muito a sensibilidade é o olhar. Contato visual. Eles podiam dar só mais ou menos perceber aqui, não, mas eles pararam. Eles olharam e pediram que aquele homem olhasse para eles. Foi estabelecido um contato. E assim se abriu um espaço para ministrar. Anota aí. A nossa sensibilidade é o que você vai colocar ali nessa lacuna, em relação às pessoas, ela promove acessibilidade para ministrarmos a vida delas. A nossa sensibilidade vai promover acessibilidade para ministrar a vida delas. Teve sensibilidade. E a sensibilidade do Pedro e do João gerou acessibilidade para aquele homem. Por que eles disseram, olha para nós? Ele já tinha olhado. Porque aquele homem, com certeza, tinha vergonha de levantar os olhos. Ele estava pedindo. E com certeza, ele estaria, talvez assim, com a mão, ou com alguma coisa. Ele não olhava para ninguém. Ele só esperava sentir cair alguma coisa em cima. Ninguém se interessava em olhar nos olhos daquele homem. Muitos, com certeza, davam um dinheiro, e veja bem, e muito bom isso, correto. Mas não era só de dinheiro que aquele homem precisava. E Pedro e João, eles perceberam que não era só dinheiro.
E se tivessem algum dinheiro, acredito que eles até tinham dado, mas eles não tinham. Eles disseram, não temos. Eles não mentiram. Se disseram que não tinham, porque eles não tinham. Não temos. Mas sensibilidade gerou acessibilidade. Para que nós abençoemos pessoas, ministrando cura física ou emocional ou qualquer outra necessidade, é preciso demonstrar, as pessoas precisam ver que tem sensibilidade em nós. Sensibilidade. Quando nós vamos ministrar às pessoas, aqui na igreja, num culto, num grupo pequeno, na escola, no trabalho, na rua, é preciso que haja sensibilidade. A oração nos coloca em comunhão com Deus, é a fonte de poder. Oração constante, a gente já falou da oração, para ministrarmos, quanto mais oração, melhor. E falando de oração, dê o teu melhor em oração. Talvez, enfim, você tenha uma vida muito corrida, mesmo que você não consiga ter um longo tempo de oração ao dia. Mas dê aquilo que você tem de melhor. Eu não quero aqui estabelecer um tempo de oração. Olha, ore, você tem que orar tantos minutos por dia. Só assim você vai ter poder. Não. Cada um tem a sua realidade de vida. E eu não quero, e não ouso, e não vou tentar dizer a você que é esse tempo de oração assim que vai fazer a diferença. Cada um dentro da sua realidade. Salvo quando a gente tem os momentos de oração, as campanhas de oração, né? Tem os pastores e mais alguns homens que têm esse horário da oração na madrugada, eu tenho o meu, muitos aqui têm os seus, as mulheres de dia, é diferente, mas o que eu estou falando aqui é da vida de oração. Que cada um dentro da sua realidade tenha tempo de oração, disciplina de oração, vida de oração dentro do seu horário. Se a gente quer ver curas, a gente tem que orar como eles oravam. A oração, repito, nos faz sensíveis a Deus e sensíveis às pessoas. Aqui tem o TCL, tem os tempos de ministração, mas eu já tenho dito a você, no período da manhã, nós os pastores estamos sempre aqui. Tem todo um tempo dedicado só à adoração, à oração, intercedemos pelo que vai acontecer aqui, nós nos preparamos para abençoar você. Para que quando a gente orar, quando a gente tocar você, alguma coisa aconteça na tua vida. A oração, a gente tem essa sensibilidade a Deus e busca ser sensível a você. Quando a gente está orando aqui, em teu favor, eu estou usando esse nosso exemplo, né? Porque é disso que a gente está falando, enfim, é isso que a gente quer que você faça também. Então, a gente está orando por você. E a gente vigia, como disse a vocês, para isso não ser mecânico. Cada pessoa é uma pessoa. Cada oração é uma oração única. E a gente busca ser sensível a Deus, orar direcionado por Ele e sensível a você. Para ministrar cura, a gente tem que ter oração, vida de oração, que nos leva a uma sensibilidade com Deus. E deve nos levar a uma sensibilidade às pessoas. Nós precisamos valorizar as pessoas. Aqui no culto, é claro, né, tem o tempo, vem aqui, é difícil a gente ter algo mais específico. Mas se você está lá no teu trabalho, na tua casa, na tua vizinhança, está com alguém, Deus colocou alguém do teu lado.
Seja sensível. Mostre que você tem interesse nessa pessoa. Tenha contato visual. Esteja ali com ela de coração. Com a consciência de que você está com alguém, com uma pessoa que Jesus morreu por ela. Você está diante de uma pessoa que, se não conhece Jesus, precisa conhecê-lo. Você está diante de uma pessoa que está com uma necessidade, que precisa de um milagre. Que você tem um Espírito Santo dentro de você. Então, ame, seja sensível, coloca o teu coração naquela oração. Não é blá, 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 não. Amém. Não. Tenha coração. Tenha coração. Eu sei que às vezes, tem circunstâncias da vida, eu sei que às vezes a gente está cansado. Eu lembro nesse domingo à noite aqui, nesse domingo à noite, acabou o terceiro culto, preguei nos 3, enfim, eu estava me sentindo exausto. E daí eu conversei com pessoas que me pediram oração. Eu disse, Deus me dá graça. Eu preciso orar com amor, com coração. Eu quero olhar para essas pessoas, eu quero orar por elas com amor. Sensibilidade a Deus, sensibilidade às pessoas. A correria, o agito do mundo tem roubado da gente sensibilidade. Eu não estou dizendo que necessariamente isso tenha que se traduzir numa oração com volume super alto, ou tenha que ser uma oração de no mínimo 1 hora. Não. Enfim, seja qual for o tempo necessário, dentro de uma orientação do Espírito. Se o Espírito te orientar a ir mais longe, vai. Se for menor, não tem problema, desde que tenha sensibilidade. Desde que haja sobre a nossa vida uma unção que vem por meio da oração. E amor, sensibilidade. Que a primeira igreja, que a membresia, a liderança, as pessoas da primeira igreja, sejam pessoas assim, que nós busquemos ter uma vida disciplinada em oração. Pois assim seremos mais cheios do Espírito, como consequência estaremos mais sensíveis a Deus e às pessoas, e nós vamos ser muito usados por Deus. Você sabe com que eu acredito que Deus está sonhando? Com todos nós aqui, onde estivermos. Ele vai colocar gente precisando de oração. Nós vamos lá, cheios do Espírito Santo. Nós vamos ouvir essas pessoas. Seremos sensíveis a Deus e a elas. E nós vamos orar por elas. E grandes coisas vão acontecer. Onde estivermos. Hoje de manhã, acho que hoje de manhã a gente estava falando que... eu fiz esse comentário, não sei qual foi o momento, que eu não vi os números, não fiz essa conta, mas me parece, a impressão que eu tenho é que Jesus curou e ministrou mais na rua do que nas sinagogas ou no templo. Todo lugar é lugar de ministração. Onde tiver gente precisando, onde Deus colocar alguém ali, vamos orar. Que cada um aqui esteja atento e sensível ao Espírito Santo. Eu conversei, eu acho que com o Ben-Hur hoje de manhã, E algo que eu conversei com ele, sabe, é difícil alguém rejeitar a oração. Tem gente que rejeita. Se rejeitar, o problema dele é dela. Mas é difícil alguém dizer, não quero uma oração.
E Deus quer que eu e que cada um aqui ore e abençoe pessoas. Fica em pé na presença de Deus.